Com quase 8 quilômetros de extensão e 196 metros de altura, a usina de Itaipu é a segunda maior hidrelétrica do mundo e a maior da América Latina. Por estar localizada no Rio Paraná, mais especificamente no trecho de fronteira entre Brasil e Paraguai, a grande construção desta usina beneficia ambos os países. Responsável por abastecer 16 municípios brasileiros, sendo 15 delas localizadas no estado do Paraná e um no Mato Grosso do Sul, a sua produção energética é suficiente para abastecer a todo o Paraguai. Sendo mais claro ao ver a diferenciação dos tipos de frequências enviadas para cada país, na qual os 20 geradores são distribuídos igualmente entre Brasil e Paraguai, produzindo respectivamente 60 Hz e 500 Hz entre eles. Segundo o doutor de Geografia Vinícius Pousi Drusiak, da Universidade Estadual de Goiás, cita que, abre aspas, a construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional resultou na conjunção de diversos fatores que transformaram a realidade geográfica de tríplice fronteira Brasil, Paraguai, Argentina. A visão estrategista dos governos militares brasileiros e paraguaio, somado ao potencial hidrelétrico do Rio Paraná, que forma a Bacia do Prata na América do Sul, notadamente o trecho de 198 quilômetros entre Foz do Iguaçu até Guaraí, a montante, culminou com construção e implementação de empreendimento que mais gera e produz energia elétrica entre os dias atuais. Fecha aspas. A grandiosidade da construção realizada na segunda metade do século XX é invejada a nível internacional. Questões ambientais de engenharia, tecnologia e arquitetônicos foram levadas em consideração em cada processo. Sem esquecer o aumento populacional que proporcionou em cidades como Foz do Iguaçu, além de suas preocupações chegarem a ser 3 vezes maior do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Bom, então qual é a importância da usina de Itaipu para o desenvolvimento energético de Brasil e Paraguai? Nada mais, nada menos por conta da sua capacidade de geração de energia. Hoje, naquele ponto do Rio Paraná, por exemplo, no ano de 2022, foram gerados ali pouco mais de 69 mil gigawatts-hora. Então, você imagina que toda essa energia gerada, através do acordo que vai metade para o Paraguai a 50 Hz e metade para o Brasil a 60 Hz, ela é capaz de abastecer quase 87% do Paraguai em energia. E ainda sobra energia suficiente para, então, o Brasil comprar e utilizar. No Brasil, ela é responsável por quase 7% da matriz energética aqui do Brasil. Então, olha a importância somente da Itaipu. Isso sem contarmos com as várias outras PCHs e também vários outros benefícios que a Itaipu traz, que é a geração de empregos e toda a parte de tecnologia empregada nessa usina para a geração de energia que visa justamente atender principalmente a região sul e sudeste do país, que são responsáveis aí pelo grande desenvolvimento tanto industrial quanto também no crescimento populacional do país. Sem dúvidas, a usina de Itaipu é uma das obras mais ambiciosas realizadas no Brasil, especialmente pelas dificuldades encontradas durante cada etapa, que levou em um gasto de 30 milhões de dólares durante os 7 anos de construção. O Brasil, apesar de ter uma longa história de desenvolvimento econômico, ainda assim foi voltado para o setor agrário, o que impediu a construção de infraestruturas adequadas para o conforto populacional e seu abastecimento. Na metade do século XX, o boom populacional começou a ser notado por órgãos públicos, incitando a necessidade de iniciativas para o conforto de grande conglomerado de pessoas que estava surgindo no país. Na década de 1960, o Brasil possuía mais de 90 milhões de habitantes, número nunca visto antes, o que preocupava o governo em questão de infraestrutura, contando com o lado energético e de transporte, bem como o desenvolvimento de setores primordiais, como siderurgia, mineração e petroquímica. Assim, a primeira ação cogitada para o benefício dos brasileiros foi levar a energia para a maior quantidade de habitantes possíveis. É neste momento que a corrida por especialistas começa para entender as melhores possibilidades de geração de energia em solo nacional. Durante o período de pesquisa, a energia nuclear foi cogitada,
Porém, seu alto custo e por ser uma fonte nova, foi descartada. Logo, especialistas começaram a olhar para os recursos naturais, encontrando na água a solução para o problema. Mas ao que parecia ser uma tarefa fácil, foi iniciada por desafios, já que era preciso encontrar o ponto ideal que tivesse uma altura mínima de 100 metros para gerar a força necessária para a transformação em energia elétrica. Antes de mais nada, alguns pontos foram colocados. Número 1, a extensão do rio. Número 2, queda d'água. E o número 3, altura mínima. Logo, a escolha perfeita para o ambicioso projeto foi o Rio Paraná, o segundo maior rio da América do Sul, ficando atrás apenas do Rio Amazonas. Localizado a oeste do país, o rio faz fronteira com o Paraguai e Brasil, numa extensão de 190 quilômetros, até o Foz do Iguaçu, como também possui laços com os brasileiros através da história. O maior conflito bélico da América do Sul ocorreu durante o Império Brasileiro, sob as ordens de Dom Pedro II, e criação da Tríplice Aliança, feita entre Brasil, Argentina e Uruguai, para impedir a expansão de paraguaios sobre o território brasileiro. O conflito durou 7 anos, sendo encerrado em 1870. Após 100 anos da Guerra do Paraguai, uma nova iniciativa de aproximação e compartilhamento de recursos naturais foi realizado devido à construção da usina de Itaipu, que seria benéfica para as duas nações a longo prazo. Assim, em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, que deixou claro os laços entre os dois países diante da construção da hidrelétrica, que para os paraguaios seria ainda mais vantajoso, pois não havia nenhuma contribuição econômica por sua parte, mas utilização de energia criada em sua fronteira. As obras foram iniciadas após o milagre econômico brasileiro em 1973, durante o período da ditadura militar. O primeiro passo foi realizar o desvio do Rio Paraná. O objetivo do desvio era mudar a rota do percurso da água para que a barragem pudesse ser construída. Dessa forma, foi feito um canal de 2 quilômetros de comprimento, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. Dessa gigantesca escavação, foi tirado 55 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, um volume 9 vezes maior que extraído do Eurotúnel. Além da grandiosidade da escavação, o desvio demorou 3 anos para ser completo e contou com a participação de mais de 40 mil trabalhadores vindo de todas as partes do Brasil. Com a realidade transformada após o início da construção do canal, o novo problema precisou ser solucionado rapidamente, mas não necessariamente estava ligado às questões de engenharia ou arquitetura da hidrelétrica. Ao contrário, com um grande número de trabalhadores se instalando no interior do país, cidades como Foz do Iguaçu, que antes tinha apenas 20 mil habitantes, passaram a ter mais de 100 mil em pouco menos de 3 anos. Soluções como vias para trabalhadores, restaurantes, aumento no número de supermercado e disposição de refeições para os operários se tornaram uma nova rotina da cidade. Para além de um problema urbano, também foi preciso pensar nos problemas ambientais que o desvio iria causar à fauna e habitantes próximos, já que com a restauração da rota, era previsto um alagamento correspondente à cidade de Salvador, na Bahia. É difícil não mencionar a realidade que a América Latina passava durante aquele período, com inúmeras ditaduras militares instaladas em seus países. De certo modo, era prezado a soberania e desenvolvimento nacional, colocando a usina hidrelétrica de Itaipu em uma corda bamba para o término da sua construção. Após as desavenças serem deixadas de lado e reviver o que foi mencionado no Tratado de Itaipu, considerando o espírito de cordialidade existente entre os dois países e os laços de fraternal amizade que os unem, o canal foi finalmente ativado. Em outubro de 1978, 8 toneladas de explosivos foram utilizados para permitir o desvio do Rio Paraná pelo canal, porém não teve o êxito esperado. Apesar da água transpassar pelo canal, uma grande quantidade de água continuava em seu percurso normal, atrapalhando o início das obras da hidrelétrica. Como solução, foi preciso a construção de ensecadeiras de 90 metros de altura. Como contenção temporária para desviar o curso da água,
e iniciar as obras da central da barragem. Todo o processo da usina de Itaipu parecia ser um grande desafio para engenheiros, arquitetos, operários e até mesmo para os políticos, devido a ter que lidar com relações internacionais intensas. Após o sucesso do desvio do Rio Paraná pelo canal, um novo objetivo foi travado. O maior potencial energético só poderia ser possível com uma queda d'água de 100 metros, diferente do que encontraram, que correspondia a 50 metros. Os 50 metros a menos faria diferença na hora dos resultados esperados para o abastecimento das regiões brasileiras e paraguaias. Como solução, ao invés de cavar mais de 50 metros, foi feita uma barreira de 196 metros de altura, com uma extensão de 8 quilômetros, sendo considerada a mais longa barragem do planeta. Para que pudesse alcançar o êxito em 4 anos, os operários tinham um turno de trabalho de 12 horas durante 360 dias para montar apenas a estrutura de aço para receber o concreto. Para termos uma noção, a quantidade de aço utilizada ao longo de 8 quilômetros daria para construir 380 torres Eiffel. Entre as árduas horas, momentos de tensões surgiram ao descobrir uma porção de terra que denominaram como solo podre, acrescendo mais meses em toda a obra e mais de 20 milhões de dólares para a criação de um túnel e preenchimento com concreto para que não houvesse complicações futuras na estrutura da barragem. A magnitude moderna e tecnológica foi desempenhada em um país em crescimento econômico, tendo destaque nas frentes internacionais por estar desenvolvendo energia limpa e aproveitando os recursos naturais. Foram 4 anos até que a usina hidrelétrica de Itaipu estivesse pronta, iniciando a última fase para iniciar as suas atividades. Sobre os desafios enfrentados durante a obra que poderiam ter atrapalhado todo o projeto, com certeza é a questão de toda a parte estrutural da usina. Se a gente for parar para imaginar, a usina de Itaipu ela não é aquela, ela é uma usina que ela suporta as pressões da água que está na parte interna dela por conta do peso dos materiais, da estrutura, do concreto empregado ali nela. Ou seja, se a gente for analisar, se nós tivéssemos toda aquela parte da usina em concreto maciço, primeiro que em relação ao tempo de cura do concreto ia demorar muito tempo. Tanto é que na própria época de construção foi necessário produção em larga escala de gelo para a colocação e implementação junto ali com o concreto para controlar a temperatura, e também muita água gelada que eles produziam ali a fim de diminuir essas temperaturas. Como todos sabem, o concreto, a partir do momento que ele vai secando, ele vai formando então a reação que vai liberando o calor. Ou seja, foi necessário todo esse controle então dos materiais que eram empregados nesse concreto utilizado na usina. Já estavam previstos os desastres ambientais que poderiam ser causados com toda a infraestrutura criada pelo ambicioso projeto, especialmente na fauna e habitantes locais. Para termos uma melhor noção do que estava por vir, basta lembrar da cidade de Petrolândia, conhecida como Atlanta brasileira, por estar totalmente submersa pelo Rio São Francisco após a construção de uma usina hidrelétrica na região em 1980. Com o objetivo de reduzir os danos causados com a inundação, no dia 13 de outubro de 1983, os portões foram fechados e houve um recuamento da população para outras áreas e o resgate do máximo número de animais da região. No entanto, apesar dos felizes esforços, milhares de animais morreram nos 70 quilômetros quadrados de florestas perdidas, valor que quase corresponde à cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Como também deixou vítimas, com 145 trabalhadores durante as obras. Com o fim da Operação Resgate, a usina, enfim, poderia iniciar suas atividades. Agora, a espera estava em aguardar a reserva alcançar o seu nível mais alto durante 14 dias, até que isso fosse possível. O ânimo entre os trabalhadores e o governo para ver a usina Itaipu em funcionamento era inexplicável. Jornais como o Globo noticiaram o início do seu funcionamento. Logo, após 2 semanas, as comportas do canal foram fechadas e o vertedouro foi, enfim, aberto.
Talvez estejamos falando de uma das obras modernas feita pelo homem mais esplendorosa. A expressão de que a arte imita a natureza também está alinhada ao que foi realizada na hidrelétrica de Itaipu. Com um vertedouro de 0,5 km de comprimento, escoa um volume de 40 vezes maior do que as cataratas do Iguaçu. Dessa forma, os primeiros momentos de trabalho cumprido logo seriam interrompidos pela falta de turbinas. Afinal, apesar da transbordagem de água, a usina ainda não estava produzindo energia elétrica para uma obra bilionária. Mas dias perdidos traria prejuízos para o governo, caso não trouxesse o resultado esperado. Todas as turbinas estavam sendo produzidas no estado de São Paulo, do lado oposto em direção a Itaipu. E assim como outros desafios enfrentados desde a construção do canal, não seria diferente com o transporte das turbinas pelas estradas brasileiras. Com proporções incompatíveis com as das rodovias e pesando 3 toneladas, as turbinas demoraram 3 meses até chegar ao destino. Então, em 5 de maio de 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu foi finalmente inaugurada, trazendo esperança e comoção para os cidadãos a respeito de uma nova realidade, agora mais iluminada e despreocupada. Com seu êxito, em 1991, foi considerada a maior usina do mundo, chegando a ser fonte de pesquisa entre pesquisadores internacionais. Hoje, podemos afirmar que a usina de Itaipu é resultado de intensas negociações entre Brasil e o Paraguai, que ganharia impulso na década de 60. Em 22 de junho de 1966, os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Juracy Magalhães, e do Paraguai, Cepena Pastor, assinaram a Ata de Iguaçu, uma declaração conjunta que manifestava a disposição para estudar o aproveitamento dos recursos hídricos pertencentes em condomínio aos 2 países, no trecho do Rio Paraná, desde inclusive o Salto de 7 Quedas até o Foz do Iguaçu. Em fevereiro do ano seguinte, foi criada a Comissão Mista Brasil-Paraguai para a implementação da Ata de Iguaçu na parte relativa ao estudo sobre o aproveitamento do Rio Paraná. O seu bom funcionamento, por quase 2 décadas, foi substituída pela crise energética iniciada no final da década de 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Medidas de relacionamento foram instauradas para prevenir um grande apagão. Porém, essa escolha poderia ter sido evitada caso houvesse um investimento maior na criação de novas usinas hidrelétricas ou de fontes de energia alternativa para suprir as necessidades dos brasileiros. A primeira resolução da Câmara, de 16 de maio de 2001, proibiu partidas de futebol à noite e reduziu 35% a iluminação pública. No dia 22, o racionamento de 20% para residências e comércio. E depois, cortes de 15% a 25% no consumo das indústrias. Como resultado para a usina de Itaipu, foram observadas falhas devido ao sobrecarregamento, o que paralisou a distribuição de energia para algumas regiões. Para resolver o problema hidrelétrico, foram gastos 12 bilhões de reais em disjuntores, com o objetivo de desativar as turbinas em casos de falhas nos sistemas por sobrecarga. O Brasil possui hoje estruturas para suportar uma crise energética no país? Na minha opinião, o Brasil possui uma estrutura muito boa na questão de geração de energia, porém 60%, pouco mais de 60% vem de energia oriunda de hidrelétricas ali, e de meio hidráulico, ou seja, você está ali falando de grandes hidrelétricas e também falando de pequenas centrais hidrelétricas distribuídas aí ao longo de todo o Brasil. Vale lembrar que de todos essa porcentagem que já foi e que gera energia atualmente para o Brasil, só foi explorado apenas 35% do potencial hidrelétrico do país. Então, ainda tem uma margem para você avançar e gerar muito mais energia. Porém, essa energia está totalmente ligada aos recursos hídricos. Ou seja, se você tiver uma crise hídrica no país, pode comprometer totalmente a questão de geração de energia elétrica. Ou seja, uma questão é relacionada com a outra. Então, se você tiver uma grande crise hídrica no país, você pode comprometer então toda a geração de energia e, consequentemente, gerar uma crise de falta de energia, como aconteceu quando a Itaipu teve problemas lá no ano 2000,
que gerou aquele apagão. Em caso de uma nova crise energética, é possível afirmar qual o papel de Itaipu no meio dessa crise? A Itaipu ela vai continuar gerando a energia que ela gera ali anualmente, que já foi recorde, inclusive ela disputa diretamente com a usina chinesa lá de Três Gargantas. Alguns anos a Itaipu gera mais energia do que a Três Gargantas e alguns anos gera um pouquinho menos as duas. Então tem ali travada essa batalha aí ao longo dos últimos anos. Porém no Brasil pode ter crises energéticas, porém isso tudo vai, assim como eu já falei anteriormente, ela vai ser muito bem relacionada ali com a questão hídrica. Você só vai ter a geração de energia de Itaipu prejudicada caso haja uma crise hídrica, que teria que ser uma crise hídrica estrondosa para acontecer de Itaipu não gerar a energia que ela geralmente gera, como por exemplo no último ano de 2022, cerca de 69 mil gigawatts-hora. Então tudo isso é relacionado. Lógico, nos anos 2000 houve um problema em que houve um problema numa das torres de transmissão e toda a energia ali que ficou muito acumulada não pôde ser destinada adiante, gerou um acúmulo de tensão e prejudicou ali os sistemas elétricos da Itaipu. Ou seja, por conta de todo esse processo, gerou um apagão no país. Porém, depois disso foram tomadas medidas necessárias para a correção, foi instalado então uma espécie de um disjuntor gigante ali, que quando há problemas dessa magnitude, ele desarma ali e faz com que a usina não tenha seu sistema e toda a sua parte elétrica ali comprometida. Ou seja, Itaipu hoje é uma das maiores fontes de energia do país e depende ali muito dessa questão de funcionamento da parte hídrica. Pensar em grandiosidade é pensar na usina de Itaipu. A gigantesca construção conseguiu atingir o mais alto nível da engenharia, eletricidade e construção civil no final do século XX, sem poupar esforços ou mentes brilhantes. O engenheiro elétrico Alexandre Cesário Pereira participou desta empreiteira moderna e relata o entusiasmo de imaginar uma obra energética tão gigantesca que superaria inúmeros desafios, desde a escolha do local, desvio por canal, problemas no solo e grandiosidade de equipamentos. Ele ainda conta que houve a participação internacional para a execução do projeto. Fala que a parte da sua estrutura é italiana e americana, e para a geração de energia foi utilizado tecnologia alemã e suíça. Abre aspas. Foi algo inédito no mundo, de proporções gigantescas, por isso todo o conhecimento que existia nas engenharias foi captado em várias partes, nas mais diversas áreas de engenharia civil, mecânica, elétrica, hidráulica e entre outras. Fecha aspas. Agora, em 2023, a usina pertence ao Brasil e ao Paraguai, sendo uma binacional, ajudando a estreitar cada vez mais os vínculos com o país vizinho. Outro ponto a ser analisado é como as cidades modificadas após o início do desenvolvimento da usina estão hoje, mais precisamente Foz do Iguaçu. O município que antes não passava por uma pequena cidade do interior, atualmente ocupa o 59º lugar de PIB brasileiro, frente a 5.568 cidades do país. Já quanto aos valores pagos por milhares de brasileiros quanto à energia limpa produzida pela hidrelétrica de Itaipu, é possível ver uma grande diferença. Segundo o ex-diretor-geral da usina de Itaipu, falou para a revista Grandes Construções que, abre aspas, mas se eu produzo 98,3 milhões de megawatts por hora e se fiz meus cálculos em cima de 75 milhões, tudo que eu produzir a mais vai como desconto. Sobre essa energia a mais só índice de royalties, por isso nossa energia é barata. Ninguém reclama. Tem até energia mais barata que a produzida aqui, dessas usinas que já foram amortizadas. Mas a grande maioria das usinas, e principalmente as térmicas, eólicas e etc., tem preço bem superior ao nosso. Então, esse nosso lastro físico, que está mantido sobre a produção de 75 milhões de megawatts-hora, nos dá uma garantia fantástica. Fecha aspas. A usina hidrelétrica de Itaipu não somente modificou a visão que temos quanto à produção de energia, mas a valorização dos recursos naturais presentes em solo brasileiro.
Sua importância vai muito além da grandiosidade da estrutura. Está presente também nas relações internacionais estabelecidas para a pesquisa e o uso da mesma. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe aqui nos comentários sobre o que acha da maior usina hidrelétrica da América Latina presente no nosso país. E até o próximo vídeo.